Jesus, água que limpa. Esse é o tema da nossa mensagem dessa manhã. Estamos estudando João 4 e vendo as lições que a palavra de Deus nos deixou através do encontro de Jesus com a mulher samaritana à beira de um poço lá na cidade de Sicar. Nós vamos hoje em especial analisar a figura da água como um agente de limpeza. E você será desafiado juntamente comigo a olhar para Jesus e a entender como Ele, que é água viva, pode purificar completamente o nosso ser. Mas antes, vamos ler o verso que dominicalmente temos lido como um desafio de vida e uma lembrança viva de quem é o Senhor Jesus para nós. Vamos ler juntos? Leamos João 4,14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus, água viva. E água que limpa. Aliás, uma das grandes funções da água é exatamente a limpeza do corpo, a limpeza do local onde vivemos, a limpeza dos objetos que utilizamos. A água é um meio condutor para que toda sujeira que se abriga em nós, nas coisas, nos locais, possa ser limpa, possa ir embora. A água é um agente condutor. Ela tem esse poder de carregar a sujeira, de levá-la embora. Quanto mais sujo, mais água. Eu nunca lavei o meu carro a seco, eu sei que alguns irmãos aqui talvez tenham feito isso, mas eu sempre fico pensando como deve ser chegar com o carro totalmente enlameado e pedir para alguém lavar o carro a seco. Porque a água é a figura que nos vem à mente quando nós imaginamos que alguma coisa muito suja precisa ser limpa. Quando você manda os seus filhos para um acampamento e eles voltam marrons e com a sua roupa marrom também, qual é a imagem que vem à sua mente? É água sobre aquela roupa. Mas às vezes a roupa está tão suja que vem uma outra imagem na sua mente: o latão de lixo. Não dá para lavar isso, está sujo demais. A água, ela sempre é usada por nós como um agente de limpeza. Mas não apenas a limpeza do corpo, das coisas. A água também é usada como uma figura para outros tipos de limpeza. Limpeza moral, limpeza espiritual. É interessante que os povos, quando falaram, por exemplo, sobre a limpeza da imoralidade, que é um assunto muito antigo, os romanos conversavam sobre isso. Sabe que figura eles usavam para falar sobre a sujeira, sobre a imoralidade, sobre a injustiça? Eles usavam a figura da lama. E talvez seja por isso que nós usamos até hoje a mesma figura e falamos que algumas coisas estão como que na lama. E para falar sobre a limpeza da injustiça e da imoralidade, eles também evocavam a figura da água. Só que eles criam que não era a água do rio, era a água que vem do Olimpo e que podia lavar toda a injustiça, a imoralidade e tudo mais.
São figuras antigas. A sujeira e a limpeza através da água. Aliás, sujeira é uma palavra que tem uma origem muito interessante. Sujeira vem do latim sucidos, que significa aquilo que tem gordura, ou aquilo que tem seiva. Há uma professora da Unicamp, chamada Maria Bernadette Batista, que ela diz que essa ideia de sucidos, de sujeira, é a ideia daquilo que fica impregnado. Sujeira seria isso, aquilo que gruda em você, aquilo que te deixa impregnado, aquilo que para tirar você precisa lavar. E trazendo agora essa imagem, nós podemos conversar não só sobre sujeira do corpo, mas nós podemos falar também sobre outras sujeiras, talvez piores que a do corpo. Nós podemos falar, por exemplo, sobre a sujeira moral. Sabe aquela sujeira que nós assistimos pela televisão quase todos os dias? Que tem a ver com injustiça, que tem a ver com erros terríveis, que parecem estar impregnados na nossa cultura, na nossa política, na estrutura que o Brasil tem para ser governado. Podemos falar sobre essa sujeira. Podemos falar sobre aquela sujeira que aparece nas telas de um computador, quando alguém digita ali algumas palavras-chave e de repente traz para dentro da sua casa uma série de sujeira. Sujeira da pornografia, sujeira dos valores totalmente equivocados em relação ao corpo. Mas podemos falar também da sujeira de alguém que sutilmente não dá o troco, ou bula o imposto de renda. É sujeira. Vai ficando impregnado em nós, e nós vamos fazendo, e a semelhança do personagem do Maurício de Souza, o Cascão, nós nos acostumamos a viver sujos. É incrível, mas algumas pessoas se acostumaram, talvez não com a sujeira no corpo, mas sim com a sujeira na mente, com a sujeira verbal. Você já conversou com alguém que das 10 palavras, 9 são sujas? 9. Você já conversou com alguém que qualquer comentário é sujo, é maldoso, é para prejudicar alguém? Já conversou com alguém que todos os pensamentos que a pessoa tem são sujos? Ela nunca tem um pensamento bom, abençoado. É sempre um pensamento ligado ao pecado, ao erro. Tudo isso é sujeira. Tudo isso vai ficando impregnado em nós. Robert Emmet, algum tempo atrás, nas conferências que fez lá na sua igreja, em San Antonio, no Texas, no ano passado, falando sobre essa sujeira moral, olha o que ele escreveu. De tanto convivermos de perto com a imoralidade, vamos aos poucos sendo influenciados por ela. É praticamente um processo de adaptação. É como entrar em um lamaçal aos poucos. Quando se dá por conta, já se está totalmente sujo. Guarde essa imagem. Entrando no lamaçal aos poucos. Não é um pulo, porque você está limpinho, cheiroso, você não vai pular na lama, mas você fica ali na beiradinha, um passo, outro, e quando você percebe, você já está ali, no meio da sujeira. Quantas pessoas
começaram bem na beiradinha, talvez só olhando para a lama, talvez só criticando a lama, mas quando menos perceberam, elas estavam lá no meio da lama. A lama moral, a lama da injustiça, a lama dessa podridão social e, por que não dizer, a lama espiritual. Homens e mulheres como você e eu, que estão tão sujos que nem sabem mais se é possível limpar uma mente ou um coração tão impregnado pelo pecado. É possível? É possível. Porque Jesus é água viva. Ele tem poder para purificar, para limpar, para não apenas nos tirar do meio do atoleiro, mas para limpar o próprio atoleiro, a lama, para que o nosso ambiente, naquilo que depende de nós, seja um ambiente puro, limpo. Vamos ao texto, vamos ler agora um trecho maior. Para você, talvez que nos visita e que nunca leu esse texto, tenha uma imagem viva na sua mente do que está acontecendo. Jesus está à beira de um poço, conversando com uma mulher. Ele acabara de dizer à mulher, eu posso dar a você água viva. E agora começa o texto que nós vamos ler. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Estamos diante de uma cena incrível. O Jesus santo, limpo, conversando com a mulher samaritana. E se usarmos a figura da sujeira, ainda que seja uma figura talvez grosseira na sua mente, podemos dizer que é a limpeza ao lado da sujeira. É o Jesus santo ao lado de uma mulher suja. Suja pela vida, suja nos conceitos de religiosidade. Jesus olha, convive, ele está perto de alguém que precisa muito de uma verdadeira limpeza. Vamos imaginar os motivos pelos quais aquela mulher foi até o poço naquele dia. Possivelmente ela fazia isso 2, 3 vezes por semana. Raramente alguém ia ao poço todos os dias, mas que fossem todos os dias ou algumas vezes por semana, aquela mulher tinha um ritual. Ela saía de casa, levava a sua vasilha e ia até o poço. Chegava lá no poço, ela retirava a água. Água que usaria para quê? Para fazer a sua comida?
também. Usaria para beber, possivelmente. Lavar as roupas, quase certo que não. O ritual para lavar as roupas era outro, era à beira do rio. Mas se um rio estivesse muito distante, talvez ela usaria para isso. Mas olhando ali a geografia da cidade, não seria necessário. Ela poderia ir até um rio. Parte daquela água também seria usada para higiene, a higiene pessoal, para os rituais de purificação. Os judeus tinham, os samaritanos também. Eles lavariam as mãos e os pés, não só por limpeza, por higiene, mas também por um ritual. Eles criam que isso também tinha um favor espiritual, um ritual de purificação. Muito bem, a mulher está lá pegando água. E Jesus puxa a conversa. Jesus naquele dia não perguntou para a mulher quantas roupas ela teria que lavar em casa. Ele também não perguntou se ela tinha muita louça para lavar. E cá entre nós, quem inventou a máquina de lavar louças devia ganhar o Nobel. Porque a louça se multiplica, é impressionante. Você coloca um copo e uma colher na pia, em 10 minutos tem uma montanha. Jesus não pergunta, você vai lavar louça? Você vai lavar roupa? Quanto dessa água você vai usar para lavar o seu próprio rosto? Jesus não fala sobre a questão natural do uso da água. Jesus começa a falar sobre família. E a mulher se sente extremamente incomodada. Porque ela não queria falar sobre isso. Seria melhor se Jesus discutisse, começasse ali uma conversa sobre outros usos da água. Mas tocar na sujeira, na impureza, no assunto que tem a ver com os meus erros, isso parece ser demais. Interessante, irmãos, que nós seres humanos não gostamos muito de falar sobre essas questões internas que nos afetam e que poderíamos chamá-las de impurezas, de sujeira, de erro, de pecado. É ruim falar sobre isso. É melhor falar sobre o externo. É melhor falar sobre o dia a dia no mito do tudo vai bem. Mas é ruim falar sobre as questões internas. E Jesus começou a falar sobre a vida pessoal daquela mulher, vida que precisava ser limpa, uma vida marcada por uma sucessão de erros que fizeram aquela mulher ter até o momento 6 homens diferentes. Algo ali precisava ser limpo. A mulher como que chateada com aquela conversa, ela rapidamente começa a trazer outros assuntos. Fala do monte, fala do pai Jacó, e ali mostra uma outra sujeira, a sujeira religiosa. Porque é interessante, irmãos, que não apenas nós queremos esconder a nossa sujeira, como nós criamos às vezes um sistema religioso sujo, impuro. Nós vemos isso pela televisão várias e várias vezes. Quando alguém em nome da fé comete pecado. Quando alguém em nome da religiosidade afronta o próprio Deus. Aquela mulher precisava ser limpa por dentro, a sua vida pessoal,
a sua vida espiritual. Aquela mulher também precisava limpar até os seus conceitos religiosos. Você consegue perceber a arrogância dela? Olha, nós samaritanos achamos que é aqui, vocês dizem que é lá. Quase que uma provocação ao Senhor Jesus. Todos nós temos alguma área que precisamos dar uma atenção especial, porque tal área precisa de limpeza. E para não cairmos no mesmo erro da mulher, precisamos tomar cuidado para que nossos sistemas religiosos não escondam os nossos pecados, servindo quase que de um escudo para que a graça libertadora de Jesus chegue até nós. Muito bem, vamos ver como Jesus vai limpar a mulher. Qual é o processo? Primeiro, eu disse que Jesus tocou na ferida. Jesus fez a mulher encarar a sua sujeira, o seu pecado, o seu erro. Jesus prefere uma conversa franca do que um elogio mentiroso. Jesus prefere falar sobre a verdade, ainda que doa, do que ficar numa conversa superficial, numa discussão que não leva ao cerne do problema. Mulher, vá e chame o seu marido. Ah, Senhor, eu não tenho. É verdade. Você vive com alguém que não é seu marido depois de ter 5 maridos. Jesus foi fundo. Eu acho que aquela mulher ficou, no mínimo, sem graça. Mas veja como Jesus é maravilhoso. Está só ela e Jesus. Não tem ninguém para dar palpite, não tem ninguém para dizer, eu sabia. Não tem ninguém para pressionar, não tem ninguém rindo dela. Não tem ninguém dizendo, eu estou com o meu primeiro marido até hoje. Não tem isso. Porque o nosso Jesus é sensível o bastante para lidar com a nossa sujeira de uma maneira íntima, profunda, mas ao mesmo tempo pessoal. O Senhor Jesus sabe da maldade do coração humano. Ele lidou com isso em relação aos fariseus, por exemplo. Por isso, é ao meio-dia, quando uma mulher chega ali sem querer ser vista, que o Senhor Jesus vai fazê-la encarar o problema. É ela e Jesus. Ela não vai ser humilhada por ninguém. Ela não vai ser desrespeitada por ninguém. Ela não vai se tornar teatro para ninguém. Ela não se tornará naquele momento uma ferramenta para alguém na sua religiosidade doente dizer que é melhor do que ela. Naquele momento é ela e Jesus. Só que Jesus fala a verdade. Ele nos faz encarar os nossos erros, o nosso pecado. Você não gosta, eu não gosto, ninguém gosta. Mas nós sabemos que para tirar a sujeira, quando ela está muito impregnada, nós temos que fazer um esforço extra. Não é assim? Puxa às vezes. Às vezes para limpar a sujeirinha ali debaixo da unha, uma escova. Porque está impregnado. Não adianta só entrar debaixo do chuveiro, ou entrar por aqui e sair por lá. Não, é preciso tempo. É preciso ir até a sujeira. Jesus faz a mulher encarar. Ela não queria, mas esse é o processo. Segundo ponto. Essa limpeza vai depender de uma ação de Jesus. Só ela não tem jeito. Jesus é necessário.
E talvez alguns de vocês já tenham percebido que só boa vontade em relação a pecado não resolve a vida. Só ter uma boa intenção para acertar a vida não é o bastante. É preciso do extraordinário de Jesus em nós. É preciso o poder de Jesus em nós. Então a conversa agora, ela muda. E Jesus diz: creia em mim, mulher. Talvez aqui uma sugestão de uma palavra um pouquinho mais dura de Jesus. Mulher, vamos parar com essa conversa. Eu não vim aqui para discutir o local, o monte. Nós estamos falando da sua vida, mulher. Creia em mim, mulher. Estará a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Nada de superficialidades, mulher. Não vamos fugir do problema. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mulher, a conversa é mais profunda. O que precisa acontecer não é uma fachada, mas é uma mudança do coração, é uma transformação, é algo que tem a ver com verdade, é uma verdade espiritual, é uma nova experiência que você precisa. Jesus é a água viva, Ele tem poder para nos purificar, para nos limpar, para trazer solução para a nossa vida. Agora, irmãos, nós precisamos querer isso. E às vezes não queremos. Fiquei imaginando uma cena, ela é estranha. Mas você consegue imaginar uma pessoa sedenta? E estou falando de alguém sedento, sedento mesmo. Que está indo até o poço, e vai até o poço, e quando chega no poço, em vez de jogar o balde e pegar água, ele coloca a mão no poço e diz: que a minha sede seja saciada. Consegue imaginar uma coisa dessa? Consegue imaginar alguém que se aproxima do poço, e quem sabe, com todo um gesto assim, espiritual, diz: poço, agora por favor, sacia minha sede. É loucura. A pessoa sedenta chega ao poço e ela só falta pular lá dentro. Se não tem um balde, se não tem corda, ela vai dar um jeito, ela vai pedir emprestado, porque ela quer água, ela quer ter acesso ao que está lá dentro. Irmãos, muitas vezes nós queremos a purificação de Jesus, a graça de Jesus, o poder de Jesus, fazendo como a cena louca que eu descrevi. Em vez de irmos até Jesus, em vez de permitirmos que Jesus nos perdoe, nos transforme, nós ficamos como que na superfície, como que no mito, como que no poço, que por si só não faz nada, porque o poço só sinaliza que lá embaixo tem água. Ele não sacia a sede. O que sacia é a água. É por isso que Jesus foi bem específico com aquela mulher. Mulher, não é aqui, não é Jerusalém. A questão é que precisa acontecer algo em você. Algo que eu descreverei numa frase. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Experiência como Jesus, que é a água viva. Essa experiência nem todos têm. Alguns têm experiência com o poço, mas por não quererem mexer na profundidade da sua sujeira, eles ficam a vida toda falando no poço, discutindo o poço, cantando para o poço, venerando o poço. Mas o poço não mata a água, a sede. Quem mata a sede é Jesus. Por isso que Jesus vai tão profundo, por isso que Jesus chama a uma conversa tão pessoal, tão íntima, porque Ele é a água viva. É Ele.
quem limpa o coração impregnado por todo tipo de maldade. É Ele quem limpa a mente impregnada por todos os pensamentos mais terríveis. É Ele quem limpa um coração cheio de sentimentos destrutivos. É Jesus. Ele é a água viva. Por isso, Jesus não vai perder tempo com a mulher discutindo o local, o jeito, o modo. Isso não vai limpá-la. Isso não vai lavá-la. Isso não vai supri-la. Jesus fala sobre Ele, água viva, e sobre a verdade de um relacionamento, descrito na pequena frase, em espírito e em verdade. Se tivéssemos mais tempo, contaria uma história sobre um homem que foi limpo só com um toque, mas deixarei para um outro momento. Quero encerrar com uma frase, na qual tentei resumir a limpeza que Jesus faz em nós. A leveza do perdão que Jesus oferece é uma experiência inigualável. Ele tira um peso tão grande de nós, que só podemos nos render a Ele gratos e viver para a sua glória. Chamamos a limpeza do quê? De perdão. Que experiência! Que experiência fantástica, irmão, ser limpo. Que experiência maravilhosa para uma mulher que chega até o poço com 5 histórias que não deram certo, com 5 marcas, mas ela pode sair do poço naquele dia, levando uma nova história, uma história maior do que tudo que ela já viveu, uma história onde as buscas acabaram, aonde qualquer tipo de apego desnecessário acabou, porque agora Jesus faz parte dessa história. Não mais a vergonha de ter que ir ao poço meio-dia para ninguém vê-la, mas agora poder ir ao poço qualquer horário, porque ela foi perdoada, ela foi limpa. Ah, o perdão é uma experiência maravilhosa, e é isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos perdoar, quer nos tirar dessa lama espiritual, moral, quer nos tirar de lá, quer nos limpar totalmente. E nessa limpeza, o fardo que a gente carregava, ele não existe mais. Nessa limpeza, aquelas marcas que me faziam viver uma vida podre, uma vida ruim, uma vida marcada pelo pecado, elas são limpas. Agora a busca é outra. Agora a experiência de vida é outra. Porque agora alguém foi limpo pelo Senhor Jesus. Eu não sei como você está, mas eu sei como você pode estar. Talvez hoje você tenha entrado aqui com uma história da qual não se alegra, não se orgulha. Talvez você tenha entrado aqui com uma série de vergonhas relacionadas a escolhas erradas que já fez. Talvez tenha entrado aqui pesadíssimo de lembranças, de fatos, de experiências. Esse é o peso do pecado. É o peso de ter errado o alvo da vontade de Deus para a sua vida. Se você entrou assim, boa notícia para você. Jesus é água viva que limpa o coração, a mente, o ser inteiro, através do perdão que Ele próprio, Jesus, oferece.
Esse perdão é seu em nome de Jesus. O acesso é oferecido pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Se você quer, você pode ser lavado, limpo, purificado por Jesus, perdoado por Jesus. É isso que você quer? Se é, que tal você orar agora? E em oração dizer: Senhor, eu quero isso, é o que eu quero. Eu não quero mais ficar mudando de assunto. Eu não quero mais ficar encobrindo uma situação que eu sei, ela não combina com a tua palavra. Eu não quero mais viver assim. Eu quero perdão. Eu quero que o Senhor purifique minha mente, meu coração. Eu confesso que sou um homem, uma mulher pecadora, mas eu quero o teu perdão hoje pela manhã. Eu quero que o Senhor me purifique. Faça a sua oração. Você já foi perdoado por Jesus? Que bênção. Você vive uma vida compatível com esse perdão? Ou você é como aquela pessoa que diariamente pula lá no meio da lama, parece sentir prazer com a sujeira, com o erro, com o pecado? Peça libertação para Jesus. Peça a Jesus: tire de mim esse anseio, essa vontade de estar me sujando, essa vontade de trazer à minha mente uma série de pensamentos sujos, impuros. Não permita que o meu corpo seja usado para eu cometer impureza. Eu não quero. Ore ao Senhor. Nós vamos ter esse momento de oração. E se você, meu querido, está orando ao Senhor com fé, acredite, Jesus ouve você. Jesus ouve, responde, Ele atende a nossa oração. Você está orando, todos estão orando. Alguém que hoje pela manhã está pedindo a Jesus, está fazendo isso de coração, pedindo: Jesus, purifica a minha vida. Jesus, eu preciso do teu perdão, eu quero ser perdoado. Eu quero que o Senhor lave a minha mente, lave o meu coração. Alguém que está fazendo essa oração, apenas erga a mão para eu saber. Tem ali, aqui na frente. Deus abençoe, pode baixar. Deus abençoe, filha. Deus abençoe aqui na frente. Alguém na galeria que fez? Deus abençoe, filha. Deus te abençoe também. Deus te abençoe. Há mais alguém? Nós vamos orar por você que está nessa hora pedindo isso ao Senhor. Eu não quero te expor, não quero fazer algo diferente de Jesus. Eu só vou orar. Quem precisa saber é Jesus agora. E por uma confiança você compartilhou isso comigo. Eu quero honrar a sua confiança. Senhor Deus, tu viste as mãos que se ergueram, como também viste aqueles que não ergueram a mão, mas no seu coração estão pedindo hoje pela manhã o milagre da limpeza, da purificação, do perdão. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nessa hora dê a esses queridos essa leveza do perdão, essa alegria do perdão, essa purificação da mente, do coração. E Senhor, que nessa hora Jesus Cristo, que é água viva, tenha um lugar todo especial na vida desses queridos. E se algum deles ainda não se entregou ao Senhor, fazendo de Jesus a vida plena, salvação, Pai, que nessa hora haja também essa entrega, para que Jesus, que é água viva, purifique de uma vez por todas a mente, o coração, o corpo de cada um de nós aqui. Obrigado pelo perdão e obrigado porque o Senhor Jesus, que é água viva, nos purifica. Louvado
seja o nome dele, e no nome desse Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar